Salve galera! Tá começando a nossa live de hoje. Oi, Nesse gente. friozinho, tô aqui com a Mari. Oi, gente. Beleza? Que casal bonito, E gente. Meu Deus aí, do Você céu. viu? Ó, e aí, Tudo gente, bem? tudo bem? vocês estão bem? Tudo e vocês? Saudade. Eu tava lembrando da última vez que tava nós quatro, a gente tava comendo uma Ó, carne, lembra? Lembro. lembra? No evento lá, não sei o Semana que da que virada. foi. É, Semana virada, nós fomos naquela nada uma com casa de carnes. histórias. Com Saudade de ir num restaurante, né? Nem fale. bom. Muito bom, muito bom. Saudade de Com a vocês. picanha, né, minha filha? Aí. É isso aí. Vamos falar então aqui de namoro, de noivado, de casamento. Bora. Vamos. E quando a gente começa a falar sobre isso, né? A gente tem falado Hum, sobre isso aqui na igreja nesse tempo. E não é assim o assunto mais importante da igreja, mas é um dos assuntos mais urgentes devido ao impacto que traz no coração da galera. E às vezes eu sim. paro com a Mari assim, eu chego em casa, a Mari está aqui 7 meses de gravidez, esperando o Pedro, nosso terceiro filho, e a gente pensa assim, vamos preparar o quarto, e como é que vai ser o culto da semana que vem, vamos treinar a equipe, vamos formar novas pessoas. E às vezes a gente esquece, né, como é aquele tempo de solteiro, aquela, assim, alguém termina o namoro, tipo assim, acabou o mundo, né? Fala, "Ah, é só um namoro que terminou", né? Mas para a É, pessoa que terminou o namoro, exato, exato. inclusive nós temos dados sobre a saúde emocional e mental da juventude hoje, que é um dado extremamente preocupante, que muitas vezes está ligado à questão relacional. Então, eu creio que vocês podem contribuir muito para trazer o que Deus tem para nós, o que Deus tem para a juventude hoje. E eu e Mari estava aqui conversando assim, como é a história de vocês, né? Como é que vocês se Aham, conheceram? Será que a gente poderia começar Na por aí? verdade é que a gente queria saber mesmo, É, então a gente queria perguntar. entendi. Legal você Como estar é que falando disso, Marcos, porque tava? sabendo que a gente ia ter a live hoje, eu fiquei, tipo, pensando, cara, como é que era mesmo quando eu era solteira? Porque já faz 11 anos. Então, as coisas que meio que dá uma apagada. É Mas, ao verdade. mesmo tempo, eu fiquei pensando, pô, que legal poder compartilhar isso com as pessoas, porque tem um monte de coisa hoje que eu consigo ver da perspectiva que eu tô, que eu gostaria que alguém tivesse me falado naquela época e eu, tipo, não ouvi de ninguém. Então, eu acho que vai ser muito bom. Quer começar aí pela nossa história? Pode ser. É, a gente vai completando aí. Tá bom. A gente tem uma história assim bem, talvez diferente assim, não única, né? Muita gente viveu algo parecido, mas é diferente porque a gente se conheceu com 12 anos. Né? Então, eu e a Val, a gente era da mesma igreja, estava na mesma comunidade, e eu conheci a Val e aquela paixão de criança, né? Aí eu falava que eu gostava da Val, a Val falava que gostava de mim, aí a gente mandava cartinha um para ela o outro através dos amigos. falou assim, era. É, como é que é? Eu tô falando... Não, pode continuar. Aí, só que foi muito legal que nessa fase, 12, 13, 14, ali que a gente estava na mesma igreja, a gente nunca ficou, nunca beijou, nunca nada. Era algo assim, bem mesmo inocente, de criança mesmo, aquele negócio de falava que gostava, ficava vermelho quando o outro aparecia e É tal, né? muito engraçado, porque eu lembro que, tipo, 12, 13, até 15 anos, as amigas todas, tipo, dando o primeiro beijo, aquela coisa assim. E, tipo, o Douglas mó tímido. Eu falava assim, esse menino não vai me beijar nunca. Que ele era bem tímido, né, amor? Sim, sim. E Eu era aí... muito tímido. E graças a Deus por isso, porque depois, mais pra frente, foi ótimo A isso. gente fala que se provavelmente a gente tivesse tido algum tipo de envolvimento, né, pré-maturo, né, a gente talvez não teria nem casado, porque a gente sabe que não é a hora, tudo que não é a hora pode causar grande estrago. Então, aí mudei de igreja, né, fui uma outra comunidade, a Val foi para outra comunidade, a gente perdeu um pouco do contato, apesar de que sim, a gente sempre se falava, se esbarrava em congressos, tal, né, em alguma igreja, que vinha alguém de fora e tal. Mas aí, quando eu fui para os Estados Unidos, fiz intercâmbio, e quando eu voltei com 17 anos, a gente se reencontrou, porque ela estava na igreja que o meu pai lidera, então eu voltei para a igreja, a gente se reencontrou, começou a se reaproximar,
E lá nos Estados Unidos mesmo a gente já começou a trocar ideia, né? Começou a trocar Por e-mail e tal. MSN, né? MSN, lembra? ICQ. ICQ, aí... ICQ, Orkut. Você sabe o número do seu ICQ de cor? E aí, quando eu voltei, tinha 17 para 18 anos ali, aí eu pedi a Val em namoro e a gente começou a namorar. Eu e a Val nós temos a mesma idade, né? A gente começou a namorar e aí nós namoramos entre namoro e noivado 3 anos, né? Deu 3 anos e meio até o casamento, que eu considero um tempo legal, assim. E aí a gente casou, a gente tinha 20 anos, né? Nós dois tínhamos Nossa, 20 Era anos. bem, assim, Super novos, né? era bem novinho, A gente vai fazer 12 anos de casado, né? E estamos com 32. Mas foi bem legal, porque assim, Sensacional. foi com 17 que a gente teve essa aproximação, até de namoro e tal. E com 20 a gente casou virgem e tal, e foi uma bênção. A gente realmente tem um padrão único aqui, né, do casamento. Isso é muito bacana, é uma coisa que a gente desfruta até hoje. Colhe até dessa hoje. bênção. Quanto tempo foi de namoro? Alguém já perguntou aqui, eu já vou aproveitar a deixa, né? O tempo de namoro de vocês até o casamento. 2 anos e meio de namoro e 1 ano de noivado, né? Então, deu 3 anos e meio aí entre pedir ela em namoro e casar, né? É isso aí. A gente costuma falar aqui na juventude que não pode passar de uma Copa do Mundo, né? Porque senão... Olha aí, Isso ó. aí, Cheguei boa. perto. Mas é impressionante, né? Como a base que vocês tiveram, eu imagino, levou vocês a terem um processo onde vocês puderam rapidamente caminhar para o casamento também, né? Sim. Uma coisa que aconteceu com a gente era que o ministério do meu pai é de família e casamento. Então, assim, a primeira palavra que eu falei Não, né? foi família. Foi nem papai, foi matrimônio. Então, assim, eu a vida inteira ouvi, mas assim, na adolescência ali, de 16 para frente, comecei a trabalhar com meu pai. Então, por exemplo, tem uma fase que eu editava as pregações. Então, meu irmão, eu ficava ouvindo sobre casamento, o perfil do marido ideal, perfil da mulher ideal, erros do casamento e tal. Eu ouvi o namoro e o noivado inteiro, e a Val também, porque ela começou também a ir nos eventos e tal. Então, assim, uma dica que eu dou para as pessoas é agora começar a ouvir sobre, a ler sobre. Não é quando o médico se forma e está na cirurgia que ele fala, deixa eu dar uma olhada sobre cirurgia. Não, ele se prepara antes de chegar na mesa, ele está preparado, entendeu? Ele já simulou, ele já fez estágio para poder chegar ali e atuar, né? E no casamento é assim. Então, o lance é esse, tá pegando fogo, a pessoa quer estudar sobre casamento. Não dá, não dá. E as pessoas fazem justamente o contrário, né? Elas querem começar a namorar, começar a ter um relacionamento e depois entender o que é, né? É bem legal isso mesmo. Eu lembrei aqui, enquanto vocês estavam falando, Provérbios 31, que fala sobre a mulher virtuosa, né? Vai falar assim, que como é difícil encontrá-la, e vai falar que ela lhe faz bem todos os dias da sua vida. Aí, quando fala todos os dias, isso inclui o período que ainda você não conhece aquela pessoa. Então, antes de você conhecer, as suas escolhas já vão fazer bem para o casamento que você vai construir. Então, você começar assim, vou reformar essa casa aqui, né? Vou pintar essa parede. É um momento importante que a gente está vivendo agora, né? Aí você vai fazer, aí você fala, mas como é que faz mesmo? Aí agora que eu vou fazer? Se eu soubesse antes, eu teria construído muito mais rápido, muito melhor, teria ficado muito mais bem feito, né? A gente queria perguntar... Uma coisa bacana, só para complementar também dessa nossa jornada, é que por ter o meu sogro e minha sogra tão envolvidos nisso, e sabendo, eles foram muito atentos também no tempo. Então, tipo, Douglas, ano que vem tá na hora de casar, sabe? Eles foram percebendo que era isso mesmo, me conhecendo a minha família. Enfim, né? Tem aquele feeling, né, da liderança, os pais, os pastores, quando eles aprovam, tipo, a coisa está clara, eles já foram encaminhando a gente para o destino da gente. Exato. Isso foi muito bacana, né? Não ficar enrolando. Não ficar enrolando, É verdade. Quando a gente tem essa figura de autoridade na nossa vida, mesmo que seja os seus pais ou os seus pastores, isso realmente faz toda a diferença, né? E a gente fala, casado, sendo pastor, parece que é fake, mas é muito isso mesmo, né?
Então, assim, a gente também, né, teve, assim, vários pastores que acompanharam. Eu brinco que eu lembro que teve um pastor que virou para mim e falou assim, eu tava meio na dúvida, né, se a gente Não queria namorava ou casar não. comigo, não queria. Que dó. Ela 24, era bem mais velha. Eu lembro que ele chegou para mim e falou assim, ó, o Marcos tem muito igual não, hein? Se eu fosse você... Eu lembro que ele Garrava. fez toda a Mas isso é tão importante. É isso aí. diferença. Eu combinei com ele e ele me ajudou. Foi Foi legal pra caro, né? caramba. Até hoje pagando ele. Valeu o jantar que eu paguei para ele. Então, uma coisa só para compartilhar com quem a história, vocês compartilharam a história de vocês, né? Com relação a vocês cresceram na igreja, o ministério do pastor Josué é incrível e trata sobre esse assunto. E isso foi uma base muito importante e vocês não saíram da igreja também. Na minha história da Mari, eu sou filho de pastor. E na minha adolescência, eu acabei saindo da igreja no período ali próximo ao que eu entrei na faculdade. Eu voltei depois de 2 anos, eu fui muito marcado por relacionamentos. E eu conheci a Mari aqui na igreja da cidade. Mas eu me lembro assim que foi muito... assim, um dia eu estava servindo no Ministério Propósitos e Deus tinha falado comigo que eu tinha que parar, ficar quieto e encontrar satisfação nele. E foram foram mais de 5 anos que eu fiquei assim, naquele processo de construção com Deus. E aí eu me lembro que eu estava servindo na igreja, a Mari veio comprar o livro da campanha. Ela estava fazendo a campanha que estava sendo feita na igreja, eu estava servindo no stand que estava sendo oferecido o livro da campanha. Depois a gente tinha um curso de membresia, a gente fez a mesma sala de membresia. Depois, eu me lembro, a gente foi fazer uma festa na juventude, daí ela estava liderando uma equipe que fazia a cenografia da festa. E a gente pegou e começou a falar da festa e acabou falando de muito mais coisas. E a gente começou a namorar no contexto de um acampamento, né? E na verdade, eu chamei ela para namorar no contexto do acampamento, mas o nosso processo de oração ainda durou 6 meses, porque ela não queria, né? Aí eu orei. Muita batalha. E foi muito importante, assim, que às vezes a Mari nunca tinha saído da igreja, eu acabei saindo. E eu passei por esse processo de restauração. Mas às vezes as pessoas perguntam, né? Ele não teve um background cristão. E a gente sempre fala assim, olha, como é a resposta dele a Jesus após voltar ou após se encontrar com Jesus? Que isso vai fazer toda a diferença, né? Ele faz novas todas as coisas. Sim. E sobre o processo, assim, como é que vocês entendem a confirmação? Como é que Deus fala? Eu me lembro quando eu estava próximo de casar, e não sei como é que foi com vocês, mas mesmo no noivado a gente brigava, né? E ia tomar as decisões, a gente tinha os conflitos, aí batia, será que é isso mesmo? E como é que vai funcionar? E todo aquele processo que a gente construiu era testado novamente. E como é que foi para vocês esse processo, assim, os passos para você ter a confirmação que não, eu vou dar esse passo, eu creio que Deus está mesmo me direcionando para isso, é uma decisão que você quer viver essa experiência uma vez só, não é para sempre. E como que vocês veem essa construção desse processo? Não, a gente nunca brigou. Vou falar um pouco, né? Acho que uma coisa que foi muito importante para a gente, para mim, né, de forma pessoal, era eu poder ser eu mesmo com a Val e ela gostar do verdadeiro Douglas, entendeu? Então eu não precisava fingir alguma coisa ou me comportar de uma forma que não era natural para mim, para agradá-la e para que ela gostasse. Eu era eu mesmo, eu tinha as minhas piadas bobas, o meu jeito de falar, o meu jeito de vestir, o meu jeito de andar, os meus gostos, e ela gostava disso. Então, para mim, isso foi uma coisa assim, muito importante, né? Porque de confirmar, tipo, então, porque não tem como você fingir o resto da sua vida. Né? Até no namoro você consegue dar uma segurada, mas meu irmão, você não consegue fingir o resto da sua vida e você está disposto a viver uma atuação o resto da sua vida. Então, você pode ser você do lado dessa pessoa e ela ama e gosta do você verdadeiro, com os seus gostos. Tá? Então, acho que isso foi um ponto muito importante para mim. Claro que
em primeiro lugar, a Val amar Jesus, né, e tá disposta a se envolver numa missão. Desde cedo eu falava para Val, Val, olha, eu não estou fazendo plano nenhum, mas eu tenho quase certeza que eu vou ser pastor. Entendeu? Pelo andar da carruagem aí. É muito engraçado, porque eu lembro nessa fase de 17 anos de ter crisezinhas de ciúmes, ele virava para mim e falava assim: Val, eu vou ser pastor, eu vou precisar orar por mulheres, como é que vai ser isso? Então ele sempre me deixou muito, muito claro, assim, a missão que ele, né, acreditava que Deus tinha para ele. Então, assim, eu entrei no barco sabendo total do que ia acontecer. Mas para mim também, eu sempre fui uma pessoa muito observadora, sabe? Então, eu vi alguns erros em relacionamentos de pessoas que eram figuras de autoridade para mim e tal. E então eu sabia bem delimitado aquilo que eu queria e aquilo que eu não queria para minha vida, sabe? Eu acho muito bacana, acho que a sabedoria está nisso, em você poder ver aquilo que as pessoas perto de você erraram e você escolher diferente. Então eu sempre ficava assim, procurando no Douglas indícios de que ele era uma pessoa diferente, que não ia cometer aqueles mesmos erros, sabe? Então, para mim, o fato dele amar Jesus sobre todas as coisas era uma coisa assim, tipo, se ele amar a Deus acima de tudo, ele vai se preocupar. Porque se o cara não trai a Deus, não vai me trair. Era mais ou menos essa a minha concepção. E também, uma coisa muito importante para mim, por causa do meu pai, era ser uma pessoa trabalhadora, que vá à luta. Eu nunca gostei, tipo, de homem encostado, essa coisa assim, sabe? Então, eu sempre procurei alguém bem disposto. Enfim, era um bom filho. Ele sempre tratou a mãe dele com muita honra, muita gentileza. Então, tudo isso que foi acontecendo, que eu fui observando, né? Foram sinais que, para mim, sinalizaram que era a bênção de Deus sobre isso. Além, claro, daquilo que eu já falei da aprovação dos pais, da aprovação dos pastores. Eu sempre acreditei muito nisso, sabe? Que na multidão de conselhos tem sabedoria. E lógico que você fala assim, qual foi a primeira coisa, né? É a atração física. Isso é fato, entendeu? Então não existe esse negócio, é bom filho, é bom não sei o quê, trabalhador e tal, mas eu não tenho atração física. Não, é sério, porque tem gente que lê esses critérios e fala, eu não sinto nada, não tem química nenhuma, mas ele tem esses critérios. Então não vai rolar. Porque casamento é físico também. E assim, tinha atração. Exato, Então, você não vai só pela atração física, que a gente não é um bicho, né? Mas também você não vai só de forma filosófica, porque nós também somos um corpo. Deus nos deu um corpo. Então, tem essa questão do se apaixonar ali, no que é aquela química, né? De você se sentir atraído pela pessoa, de você... até eu brinco assim, né? Se você no seu namoro não tem tentação sexual, termina. Sai fora, Porque tem alguma coisa, algum problema. Você não é para cair. Mas você não é tentado, você não tem... nem vem na sua cabeça nada, que o cara tem algum problema, assim, tem algum problema, entendeu? Algum problema. E é interessante, então, assim, com tudo isso... E é interessante, assim, que quando o processo está funcionando, aí você vai lidar com esse outro problema, que é a tentação, que normalmente muitos casais que lutam para não ter antes e quando tem antes, vão lutar para ter depois. Ter depois. O que entra antes para fazer você cair é o que entra depois para fazer com que essa aliança não seja consumada, né? Ele está ali atrapalhando tudo. É muito real. Até já aconteceu assim, da gente estar conversando com um casal e tal, e aqueles ciúmes doentio, aquela luta, né? Como é que não funciona uma coisa que era para funcionar? E a gente pega e vira e pergunta, vocês caíram antes do casamento? E aí um vira pro outro, você contou para ele? E aí ninguém tinha contado nada, né? Porque fica claro, né? E como que... Eu acho que tem dois tipos de situações de casais que talvez lutam com isso. Um que não acredita que de fato seja uma direção divina, o que a palavra de Deus diz e tal. E outro que não consegue viver o que acredita, né? O que vocês poderiam falar para os casais com relação a essa luta na sexualidade, nesses dois sentidos, né? E aí? Pode falar. Olha só. Primeiro, você acreditar, né? A Bíblia é um manual, né? É o manual do usuário, né? Então, tipo, nós somos essa máquina de Deus, essa criatura de Deus, e ele deixou um manual, funciona.
É incrível como funciona. Porque, assim, essa questão da abstinência antes, ela é muito séria. Por quê? Primeiro, se essa pessoa não fez uma aliança que vai passar o resto da vida com você, você não pode permitir que ela tenha acesso ao seu corpo. Entendeu? Talvez a gente não tenha noção de quão importante é o corpo. É verdade. Deus, quando fez o corpo, ele olhou e falou: isso é muito bom. Ou seja, Deus ama a matéria. Deus ama. Então a gente tem que acabar com esse negócio meio, uma filosofia meio grega, de que isso aqui é ruim e que a gente tem que morrer, aí começa a parte boa. Não. A parte boa, na verdade, vai começar quando a gente ressuscitar com um corpo melhor ainda. Então é corpo. Então, assim, é muito importante o corpo. Então, assim, o que você tem de mais precioso nessa vida é o seu corpo. Você pensar em questão de matéria. Eu vendo essa casa aqui para salvar meu corpo. Entendeu? E aí, o lance é, você vai entregar para alguém que ainda não declarou que vai passar o resto da vida com você? Não. Você fala para esse cara assim, ó, então você põe uma aliança no meu dedo, assina aqui um papel, aí sim você tem acesso ao meu corpo. Por quê? Porque vai que você tem acesso ao meu corpo e depois você fala pra mim não quer mais. Entendeu? Então não se deixe ser usado. Uau! A sexualidade é ótimo, mas com alguém que declarou que te ama e vai estar com você na bonança, na escassez, na saúde e na doença. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que é uma lei, ok? É um mandamento de Deus, tá? Se a pessoa quebra, por que desse ciúme doentio? Porque se eu quebrei essa aliança com Deus e pequei, há uma desconfiança. O que mais eu sou capaz de fazer? Uhum. Porque, repara que no Éden, os dois estavam nus. Não se envergonhavam. Ela come do fruto, ele come do fruto, e agora eles têm vergonha. Por quê? Como que de um segundo para o outro agora eu tenho vergonha? Será que quando ela comeu do fruto, o seio dela caiu, ficou feio, ele ficou carrancudo? Não. O que aconteceu? É que agora o raciocínio é o seguinte: se ele traiu Deus, se ele achou motivo para trair Deus, ele vai achar alguma coisa em mim. Então é bom eu me esconder. Entendeu? Então, se cai antes, cara, é bem complicado nesse sentido, entendeu? Se ele foi capaz de fazer isso, porque o ilegal antes do casamento é a relação sexual com o seu namorado. Só que o ilegal depois do casamento é a relação sexual com alguém de fora. Entendeu? Porque agora isso aqui é legalizado diante de Deus. Só que você tem uma atração pelo ilegal. Então, realmente macula. Não que é uma coisa assim, acabou, seu casamento vai ser horrível. Não, porque há perdão, há graça, há misericórdia. Mas a verdade é que se você tem a oportunidade de viver de forma correta isso, viva, cara. Vale muito a pena. Eu acredito. Interessante, assim, né, a gente colocar isso, porque a gente pode até falar isso e ter gente que fala assim, mas eu não sinto vergonha, né? Porque a gente cresceu numa sociedade que disse, vai, faz, né? O corpo é seu, aproveita e sai, né? Então a gente foi criado nessa mentalidade fake de que não tem problema e que você tem que acreditar que não tem problema. Só que quando a gente conversa com pessoas, a gente vê que o manual ele existe por uma razão, por mais que você fale que não é assim, E aí você vê pessoas que perfeito. Lutam com culpa, lutam com relacionamentos doentios, né? Porque por mais que você tá aí batendo, falando que não tem problema, a sua alma e o seu espírito já foram, né? Por causa da decisão do corpo, já foram afetados, né? Então, acho que também é importante pontuar isso, né? Porque realmente parece que a gente tem que aqui convencer, né? Então, não é por aí, né? O que eu acho que dá pra gente fazer, que é muito bacana, dar o nosso testemunho. Porque, assim, nós namoramos, 3 anos e meio com o noivado e tem tentação, sim, mas aí você realmente vai ser provado no seu temor ao Senhor e naquilo que a palavra diz. Cara, resistir o diabo, a tentação, você foge dela. Então, não vacila, não fica sozinho, entendeu? Se cerca de gente, é o prático, o básico. Mas você tem que crer que o princípio funciona. Exato. Então, o que eu posso dar de testemunho? Nós optamos por cumprir o princípio e nós usufruímos dessa bênção, né, desse princípio, desse favor de Deus até hoje. Porque pelo fato da gente ter esperado e ter feito as coisas da maneira certa, pra gente sexo é sempre um presente. Porque foi algo tão cultivado, tão esperado,
Porque não importa, hoje tem 11 anos, é sempre legal, é sempre um presente. E aí eu vejo pessoas, por exemplo, que banalizaram isso antes e não desfrutam da mesma bênção. É exatamente isso. E a percepção do sexo é muito... as pessoas não entendem que não é apenas uma experiência prazerosa que me satisfaz naquele momento que eu quero. As pessoas usam, coisificam o outro, né, em nome do seu prazer, só que é a união de duas vidas, é muito mais do que a questão do sexo genital, e isso é muito mais profundo e tem mais. que ter... você pode ter um ato que une duas vidas sem o compromisso que une duas vidas. Então é um Frankenstein, é estranho, né? É uma mutação de um propósito que gera um prejuízo muito grande. Eu lembro quando eu estava escrevendo Minha Vida no Cinema, eu fiz um estudo sobre o suicídio. E vendo assim, eu fiquei assim, quais são as causas de cada suicídio? Eu lembro que eu achei uma tese de doutorado que mostrava assim, que grande parte dos suicídios tinham a ver, lógico que tem todo um background, mas assim, uma decepção afetiva. O que leva você a se sentir tão usado, se sentir tão descartável, se sentir tão desprotegido? E a mulher ela vai falar, eu não posso confiar nele, porque olha o que ele fez comigo. E o homem vai falar, confiou em mim, olha o que eu fiz. E aí ele fica inseguro, aí ele pega e fica inseguro, e agora ele não consegue assumir outras responsabilidades. E a mulher fala, não, ele não pode me proteger, ele não pode cuidar de mim, então agora eu vou cuidar de tudo sozinho. E aí a gente tem esse nosso mundo louco, né? Os relacionamentos todos distorcidos. Meu Deus. Isso é demais. E você vê assim que existe duas tentações, né, do homem e da mulher de uma forma mais geral. Isso não é uma regra absoluta, mas de forma mais geral, né? E como isso fica bem evidente ali na história de Jacó, né? Porque Jacó foge depois que ele briga ali com Esaú, rouba a primogenitura, ele foge, ele vai lá pro tio dele Labão, né? Chega lá e ele vê Raquel. E quando ele vê Raquel, ele fica doido, né? Então ela era muito linda e tal. E o que Jacó estava querendo? Uma noite arrebatadora de sexo. Ele estava, eu vou casar com essa mulher, e casamento lá na Bíblia é a relação sexual mesmo, que é o casamento e tal. E ele ficou doido e tal, e ele falou assim, trabalha 7 anos. Não, 7 anos passou em 7 minutos, meu irmão. Tal, porque eu quero. E aí ele casa. E aí no dia do casamento, o pai de Raquel dá quem para ele? Lia. Né? E que Lia não era tão atraente assim, né? A Bíblia diz que ela tinha olhos meigos. É um outro jeito de dizer feia, né? Caso tem nada para falar da pessoa, você fala que tem. Olhos meigos. O branco do... E aí ele se deita então com Lia. E aí eu aprendo um princípio aqui. Presta bastante atenção, você que está nos ouvindo, assistindo. Toda vez que você idolatrar Raquel, você vai receber Lia. Meu Deus! Por quê? Porque Raquel é um produto do seu imaginário. Raquel é um produto do Photoshop. Entendeu? E quando você se deita, é Lia. E olha que loucura. Ele só percebeu que era Lia no dia seguinte. Ou seja, ele não teve uma noite de prazer com Raquel. Ele teve uma noite de prazer com ele. Meu Deus. Uau, isso é muito bom. Cara, ele não viu que era a mulher errada. Que isso? E mesmo que tivesse coberta, meu irmão, você de alguma forma você sabe. Então, assim, o homem tem essa ideia falsa. E por idolatrar isso, e a gente estava conversando sobre isso, sexualidade é secundário, é resultado daquilo que é primário. Amar a pessoa, amar a Deus. Se eu amo a pessoa, amo a Deus, o resultado é a sexualidade. Se eu coloco em primeiro, eu perco a sexualidade da pessoa. Aí você vê a tentação da mulher, porque aí, na sequência, conta a história de Lia. E começa a falar, e Lia teve o primeiro filho, e pôs o nome dele de Rúben, porque disse, agora o meu marido vai me amar. Então ela estava tendo filho para conquistar o amor de um outro ser humano. E aí ela tem outro filho, aí ela põe outro nome e fala, agora o meu marido vai me notar e vai me amar. E ela fica nesse processo, cara, atrás desse Messias que ia salvar a vida dela. E de repente, está escrito assim,
no final do capítulo. E Lia teve mais um filho e declarou: agora louvarei ao Senhor. Aí você fala, cara, peraí. Então ela fala, agora meu marido vai me amar. Não, agora ele vai me amar. Não, agora eu vou conquistar meu marido. E aí, de repente, ela fala, e Lia teve mais um filho e declarou, agora louvarei ao Senhor. Porque quem tinha nascido? Judá. Uau. Cara, aquele que apontava para o Cristo tinha nascido na vida de Lia. Aí acabou. Acaba esse negócio de tentar conquistar o amor de outro ser humano para me completar. Agora eu aprendo que quem me completa é o leão da tribo de Judá. Uau. E agora o meu trabalho é derramar sobre a vida do outro. Tudo muda, entendeu? Então as meninas nos ouvindo, você tem noivo já. Exatamente. Você já tem noivo. Então, sem ter um caso de amor com esse noivo, cara, é muito difícil dar certo com um noivo terreno. Inclusive, você vai ficar muito vulnerável, né? Para qualquer proposta. Carência. E, na verdade, não adianta nem começar a falar aqui de sexualidade, de se guardar, se você não tem isso em primeiro lugar, porque a gente vê que, né? Acho que as mulheres, em especial, às vezes não tem nem essa força emocional, né? Porque ela se entrega muito rápido, ela se envolve no relacionamento abusivo muito rápido, justamente por isso. Ela tá querendo colocar alguém nesse espaço, né? Dela, e ela entra nessa coisa inconsequente, assim. Então é isso. E aí é meio como ir no mercado com fome, né, velho? Você vai comprar Cheetos e achando que você vai ficar alimentado. Tudo vai... isso. Por isso que não tem ninguém vendendo pipoca na frente de churrascaria, né? Então. Vai vender. Boa. Na frente da escola do meu filho, quando você passa 6 da tarde... A pipoca faz um sucesso, né? Acho que isso toca uma outra questão, assim, bem bacana pra gente falar pro pessoal que tá ouvindo a gente, que é a questão da carência, né? Então, assim, a gente sempre recebe essa pergunta, né? Nossa, mas eu tô carente, nossa, não apareceu ninguém. E, meu, quem tá solteiro agora no isolamento social, né? Perto do... No frio. No frio. Tipo, não dá nem pra... né? Como lidar com a carência emocional, a carência afetiva, né? Homens passam por isso. Eu gosto muito daquele entendimento que eu acho que é até do Agostinho, que, cara, a gente tem um buraco no nosso coração e esse buraco é infinito. E enquanto a gente ficar tentando preencher com coisas finitas, a gente vai se tornar viciado. E viciado precisa pôr coisa atrás de coisa atrás de coisa, e aquilo só faz mal para ele e não preenche nada, né? Então, enquanto você não saciar a sua sede de intimidade no quarto com o noivo de verdade, você vai tentar colocar gente atrás de gente e a frustração vai ser enorme. E é muito louco isso, porque é um ciclo vicioso. Então, a pessoa carente, ela arruma um relacionamento ruim, quando ela tem que sair dele e é obrigada, ela arruma um pior ainda. Então, eu acho que a resposta está em colocar nesse buraco infinito alguém que é infinito, né? Que é o Senhor. Cara, e não adianta, não tem como você fugir disso, gente. Eu sei que tem um sofisma ou uma desculpa na cabeça de solteiro, isso é padrão. Vocês estão falando isso porque vocês estão casados. Mas assim, não tem como fugir disso, não tem saída, entendeu? O Deus vai fazer, o relacionamento com Deus, você vai fazer você ter um relacionamento, escolher de forma saudável, e é o relacionamento com Deus que vai sustentar seu casamento. Entendeu? Então, assim, não tem como. Você precisa... eu falo assim, você tá carente? Não namora, cara. É verdade. Porque você vai arrumar tranqueira. Porque é o que você falou, barriga vazia. O que porque assim, qual é a mentalidade do casamento das pessoas para casar? Pô, tá se sentindo tão sozinho, tô tão mal, preciso arrumar um namorado, uma namorada para eu casar. Não, é o contrário. Eu tô me sentindo tão bem, eu tô tão cheio de amor que eu tô desperdiçando amor. Preciso de alguém para parar porque tá vazando, tá caindo no chão, amor. Ó. Preciso de alguém para eu dar todo esse amor que eu tenho sobrando. Porque imagina, um Deus infinito tá dizendo que habita em mim, tem que vazar, tem que escorrer. E aí eu falo, Senhor, me dá alguém para eu derramar tudo isso que você está me dando. Entendeu? E aí muda tudo. E para você ver, por exemplo, na sexualidade, contaram uma mentira para nós. Qual foi essa mentira? Que nós temos um órgão genital para ter prazer. E é mentira. Você tem um órgão genital para dar prazer.
Então você vai para uma relação sexual para dar prazer. Agora você imagina, uma pessoa indo para uma cama para dar prazer e outra pessoa indo para a cama para dar prazer. É a guerra do céu, meu irmão. É o paraíso. Agora, qual é o inferno? É só inverter. Eu indo para roubar prazer dela e ela vindo para me explorar. E aí é uma exploração mútua, entendeu? De destruição. Então é só o inverso. Agora, se você está completo em Deus, cara, e você vai para derramar, cara, você vai começar a viver o paraíso no seu relacionamento. É muito forte isso que você falou. Até o Michael Todd ele fala assim: a sua vida de casada vai ser tão boa quanto a sua vida de solteiro, né? Porque quem te completa solteiro é o mesmo que te completa. Uau. Né? E é muito legal também a gente mudar a forma da gente pensar. A gente falou aqui do manual, que ele existe por um propósito, que a gente tem que acreditar na Bíblia, porque ali tem a resposta que a gente precisa. E você falou que nós acreditamos numa história que nos contaram, que nós temos o órgão sexual para nos dar prazer, mas quem nos preenche é Jesus, né? E aí, não é ele que vai nos satisfazer. E aí, eu estava lembrando aqui que teve um estudo sobre efeito placebo, falando assim, que nós acreditamos na história que contaram para nós. Nós temos, se você de fato crê, você é formado por essa verdade. Ele conta um estudo que foi feito numa guerra, onde o médico tinha acabado a morfina, ele não tinha como fazer a cirurgia porque tinha acabado a morfina. E aí as pessoas iam morrer. Então, assim, se elas iam morrer e que não tinham o que fazer, ele pegou e colocou soro lá fisiológico e falava que as pessoas que era morfina. E ele relata que muitas pessoas não sentiam dor quando faziam a cirurgia, porque eles acreditavam que ali dentro tinha morfina. Então, um grande problema dessa geração é que ela acreditou numa história errada. E a grande questão é a gente começar a acreditar em Hollywood, né? Começar a acreditar na verdade. E aí Filipenses 1:9 fala, né, que o amor de vocês aumente em plena percepção e conhecimento. Não só por sentimento. Mas eu oro para que Deus possa nos trazer mesmo essa verdade profunda desse amor nele que nos dá essa percepção, esse entendimento. Né? Você estava falando Muito também, bom. Muita gente não consegue escolher corretamente porque está cego por esse ambiente, né, onde a verdade foi perdida e aí os casamentos são construídos assim, apenas por momentos de prazer. E agora vamos falar de uma outra coisa aqui. Como é que... Eu acho que assim, eu não sei para vocês, né? Uma das percepções que eu tive, eu e Mari também, a gente namorou 2 anos e 3 meses, nós também nos guardamos, né? Nós não tivemos a relação antes, tivemos esse ambiente de sermos aconselhados e sermos pastoreados para isso e teve que ser um pouquinho menor o namoro, né, para dar certo. Foi 2 anos e 3 meses, mas a gente já estava um pouco mais velho também. E mais uma coisa que a gente teve a percepção de que o relacionamento era de Deus é que a gente crescia com os conflitos. Então a gente resolvia bem os conflitos. E como que vocês veem isso, né? Os conflitos, né? Eu estava brigando aqui com a Mari antes de começar a live, estou brincando. Então, como é que vocês veem assim? Como lidar com os conflitos, como lidar com a decepção, a frustração, o pensamento diferente. Nós tivemos uma das coisas que nós lidamos, por exemplo, foi essa questão do chamado, né? A Mari, ela tinha uma formação, uma expectativa, e nós tivemos que alinhar, estarmos seguros. Isso gerou alguns conflitos, e foi importante para amadurecer a nossa convicção. E como que vocês veem, assim, como crescer nos conflitos, como resolver os conflitos, como melhorar com isso? Primeiro, eu acho importante a gente falar como a gente é diferente, né, amor? Sim. A gente é muito diferente, é engraçado isso, porque eu sou uma pessoa que eu tenho a tendência a ser mais realista, para não falar pessimista, um pouco, às vezes, sabe aquela pessoa que vê bastante o potencial de dar errado. Eu sou essa pessoa, assim, que vê isso. E o Douglas é tipo um otimista patológico. O valor principal dele é a gentileza. Então, assim, ele vai fazer de tudo para não brigar com alguém, entendeu? Então, é bem o meu oposto. E essas diferenças sempre geram, né, conflitos e situações assim. Mas a gente começou, na verdade,
a perceber que a nossa maior arma, o nosso maior trunfo era justamente as nossas diferenças, né, Sim. amor? Explica aí um pouquinho para eles. Foi o momento em que foi um shift na nossa cabeça nesses últimos anos, de que o Power Ranger azul e o Power Ranger rosa eram diferentes, não era para brigar, era para montar um Megazord, entendeu? Excelente! Será que tem algum Power Ranger rosa nessa live, assim, ó? Eles poderiam começar a postar, né? Solteiro. Power Ranger rosa. Precisando... Só um parênteses, quando vocês continuam, né? Porque coisas extraordinárias podem acontecer nessa live, né? Exato. O manto, né? Então, assim, mas de verdade, foi muito louco quando Deus começou a nos mostrar o corpo, né? A mão tem uma função, o pé tem outra, e só que eles não ficam em conflitos, eles se completam, né? A gente começou... É como se você tivesse que tomar uma decisão. As diferenças de vocês vão separar e fazer vocês brigarem, ou a diferença vai ser a maior força de vocês. Quando eu acordei para isso, de tipo assim, eu tenho uma pessoa que tem a capacidade de olhar coisas que podem dar errado antes de eu fazer. Então agora eu mostro para ela, aceito as críticas, aceito as opiniões dela e tenho esse olhar analítico que eu não tenho. Entendeu? Eu tenho o olhar das possibilidades. E eu empresto esse olhar para ela. Entendeu? De ver as possibilidades, de gratidão. Ajudo ela a ver e ela me ajuda a ver que pode sim dar errado. E se a gente montar um plano melhor ainda, vai dar mais certo. Então, cara, foi muito louco. Então, por exemplo, um valor dela principal é a verdade. Entendeu? O meu é a gentileza. Então, se você chegar para mim e perguntar o que você achou dessa roupa, é muito provável que eu vou falar, cara, maravilhoso. E é provável que ela pode falar, eu vou falar a verdade. Tá feio. Entendeu? Só que aí é muito louco. Por quê? Porque é o seguinte, a sua maior qualidade é o seu maior defeito. Se você ficar sozinho. Uau! Então, a minha gentileza me levaria à destruição. Por quê? Porque eu começo a negociar a verdade. Eu não pregaria a verdade. Você começa a ser condescendente para agradar os outros. Entendeu? É uma idolatria ao outro. Agora, quando a minha gentileza se deixa ser esticado pela verdade, eu acho o lugar dela. Assim como a minha verdade sem amor, sem a gentileza, vira crueldade. E aí me ensina a dosar isso, entendeu? Então entenda, a sua qualidade vai te transformar num monstro se você ficar sozinho. E não é sobre casamento somente, é sobre igreja, é sobre amigos, é sobre discipulado, é você andar com outras pessoas diferentes. Mas o casamento é o melhor ambiente para isso. Sensacional. Com certeza, porque no casamento a gente se expõe, né? A gente é quem a gente é verdadeiramente. E, assim, para mim, menos o casamento ele é um exercício de humildade, acima de tudo, né? Muito. Porque, vamos supor, se a minha característica mais forte é essa, eu vou ter a tendência de sempre de me defender, de achar que isso é certo, né? Então, você realmente chegar numa situação de conflito e falar assim, não, quer saber, Marcos, você tem razão, né? Ou, não, vamos fazer isso juntos. Então, é um exercício de humildade, assim, muito grande, né? Mas também de muito aprendizado, né? Então, assim... Muito. A gente fez 10 anos de casado esse ano. A gente realmente se torna uma pessoa melhor por causa do outro, né? Por causa da impressão. Incrível, incrível. Né? Então, assim, acho que esse é o propósito mesmo. Mas, assim, tem que ter essa dose, né? De humildade, de saber pedir perdão. Não, eu acho uma palavra-chave do casamento é morte, entendeu? E a gente estava esses dias estudando sobre isso, né? Como é morte para os dois. Porque olha que loucura, Deus faz o homem cheio de músculo, cheio de força e diz assim, você vai liderar pelo amor. Então morra para os seus músculos, morra para a sua força, nunca imponha nada, nunca levante uma mão ou a sua voz. Você vai liderar pelo amor. E você tem que morrer para isso. Ela, a mulher, Deus fez ela para ser independente. A verdade é que a mulher não precisa de nós, meu irmão. Mano, pode ver. Tipo, morre
o homem. A velhinha fica lá feliz, se vira, continua Vive mais 30 anos. Agora, morre. O contrário, o cara não Morre tem a vida. mulher, o cara morre no ano seguinte. Se ele não casar de novo, se ele fizer alguma... Então, assim, Deus fez ela para ser independente e falou assim, agora você vai consultar alguém para tudo que você vai fazer. Submeta aí. Submeta. É morte. É morte para independência, morte para força. Então, assim, o lugar... E é muito louco, porque na morte ressuscita o casal. Sensacional. Entendeu? Uau. Glorificado, vamos dizer assim. Entendeu? Uau. Quando pisa a uva que valia 50 centavos, que nasce o vinho que vale 1000. Entendeu? Então, é muito doido isso. Então, você não entra nesse processo de morte, não tem casamento extraordinário, entendeu? Porque nesse negar a si mesmo, tomar a sua cruz que você começa a viver coisa extraordinária, né? Teve gente que escreveu aqui, ó, estou pronto para morrer, né? Venha me matar, pisotime. É verdade. Relacionamento é aquela história, né? Relacionamento vai dar dor de cabeça. Encontra uma dor de cabeça que vale a pena, né? Eu me lembro eu gosto do que o Cote fala, né? Quando você casa, Deus quebra o vaso. Quando você tem filho, ele pisa nos cacos. É bem isso. Tá chegando o terceiro para dar uma pisoteada. Terceiro é para dar mais uma esmagadinha. Mais um pouquinho. Mais uma esmagadinha. E uma coisa que foi muito legal para mim, assim, isso testa o quanto a gente está bem resolvido com Jesus, né? Eu acho que eu e Mari, a gente tem, esse aspecto que vocês colocaram, a gente é mais parecido. Eu sou mais otimista, ela é mais pessimista. E eu me lembro que algumas vezes que ela era pessimista, desde chegar assim, vamos viajar no feriado? Mas não vai dar certo. Mas o lugar vai chover. Tem aquele negócio todo, não, mas dinheiro não vai dar e tal. E eu me senti reprovado. Parecia que não era algo para melhorar a ideia. Parecia que eu não prestava. Parecia matar, né? Matar a ideia. Então, isso vai testar algo que eu tenho que resolver. Né? Eu tenho que ser bem resolvido. E eu me lembro que uma vez eu estava assim em crise. E aí eu me deparei com uma frase do Michael Wells, do livro Discipulado Celestial, que ele dizia, eu estava com crise no relacionamento. Aí eu li assim, relacionamento não causa problema. Eu falei, esse cara, como assim? Aí ele dizia assim, relacionamento revela o problema que você tem. Aí eu Porque tem muita gente terminando o relacionamento por causa do problema que foi revelado. Então ele muda de relacionamento para não resolver o problema que ele tem. E muita gente resolve de casamento para resolver um problema que ele não quer resolver nele. E aí aí depois que ele está no outro casamento, ele fala, puxa, eu queria voltar porque eu era feliz mesmo. Porque é o mesmo problema, né? Exatamente. Então, os conflitos são presentes de Deus, né? Para a gente... É engraçado você falar daquilo, porque no começo do casamento eu vivi a mesma coisa. Porque eu e você temos uma semelhança que nós dois somos designer, né? Aí eu fazia uma capa e ia mostrar pra Val. Ela falava, nossa, horrível. Só que, tipo, eu fiquei 10 horas fazendo aquele negócio. Nossa, ficou horrível isso. O que é isso? Nada a ver. Eu falei, meu Deus. Mas é muito louco, porque na imaturidade você acha que a pessoa tá matando você, né? Exatamente. Entendeu? E não um arquivo do computador. Entendeu? E por amor ela tá falando a verdade. Porque ela podia bajular você e deixar você entregar aquilo. Então, é doido quando você, na maturidade, faz um shift na sua cabeça. Que aquilo é amor. É lógico que ela foi ajustando. Então, né? Isso que com gentileza. Porque eu acho que o conflito, ele produz uma segunda coisa, né? Se você tiver coração ensinável, que é aprender a se comunicar da maneira certa. Porque são nesses momentos de tensão que você vê, às vezes, que o jeito que você fala, né? O coração com que você está falando, não é o coração certo e não está alcançando o propósito. Então, acho que conflito também é uma coisa interessante para você crescer em comunicação. Uma coisa que eu entendi com o passar do tempo é que não importa o que eu acho ou o que ele acha. Se a gente for sentar para resolver e não sair redenção, não sair bênção, não sair a gente mais aproximado, não adiantou de nada aquilo ali. Uau. Então, assim, eu acho que isso também é uma coisa válida, assim. Muito importante. Comunicação, né? Comunicação. Você ir ajustando ao outro, porque comunicação é o que o outro entende, não o que você falou, né? Então, ir ajustando ao outro, o jeito do outro falar. E, cara, é maravilhoso
entendeu? Porque ano após ano vai ficando melhor. Vai. Vai ajustando mais. Agora, nesses últimos dias, está acontecendo um fato muito interessante. Assim, direto eu falo para Val, tô pensando em algo. Ela tá pensando a mesma coisa. Entendeu? Porque você vai virando de tal forma, ainda mais no tempo de quarentena que tá muito, né, muitas horas, o tempo todo junto. Cara, as coisas vão alinhando assim num nível de tipo assim, ela tava hoje no carro lá na rua, eu aqui, ligo para ela, tá pensando a mesma coisa. Parece um cérebro em duas cabeças, é assim, assustador. Uau! É incrível. Uma coisa que funcionou muito pra gente, que é bem isso, assim, que vai ficando natural, é que a gente foi conhecendo os nossos limites, né? Então foi bem isso que a Val falou. Comunicação. E daí a gente foi entendendo, vamos dizer assim, as regras do jogo, né? Então tem certo tipo de coisas que eu não falo. Tem um jeito que eu não falo, né? Então não é porque o Marcos é a pessoa mais íntima da minha vida que eu posso falar de qualquer jeito com ele, né? Pelo Muito contrário. bom. Né? Então a gente foi entendendo a hora, o jeito, tem limites, né? E aí esses limites, primeiro a gente combinou, porque quando a gente passou eles foi muito ruim, e aí a gente foi construindo e hoje é algo absolutamente natural. Então às vezes acontecem umas situações que, sei lá, há 7 anos atrás era a briga da certa, né? E hoje a gente, em 5 minutos de telefone já resolveu, né? Um já entendeu. Faz muito sentido mesmo, né? Você ter esses limites, essa comunicação muito clara. Sensacional. Agora, pensando sobre tudo isso, né? Sobre nós sermos testados, a gente morrer. Até Paulo fala, né? 1 Coríntios 13, ele vai terminar falando que amor ágape não é para menino, né? Que ele pensava e agia como menino, mas agora... Muito bom, hein? Vai falar que a revelação plena de Deus, como um dia ele vai ver, vai revelar o que ele vai encontrar, esse amor sacrificial e poderoso que ele tem para derramar sobre nós. Então, aí quanto mais nós vamos crescendo, mais isso vai se tornando pleno e mais... Porque quando Deus fala assim, criou homem e mulher os criou, a sua imagem e semelhança os criou, então vai começar a entender que o homem e a mulher plenamente vivendo um casamento pleno, eles vão revelar quem Deus é. E aí eu queria perguntar para vocês sobre isso, né? Como o casamento ele faz parte de um propósito de Deus para algo maior que o próprio casamento, né? Porque tem muita gente que tá assim, eu conheci alguém, tá legal, basta você estar solteiro numa quarentena como essa, né? E conhecer alguém, e começar a trocar uma mensagem, o cara começar a elogiar, né? Ah, seu cabelo é bonito, que saudade, queria estar junto, quero te abraçar. Que assim, sumido. Tal pra caramba, né? Mas quando isso começa a acontecer, é tão assim maior o que está envolvido, não é? Meu Deus. E o que seria assim, que tipo de atraso que leva um casamento errado, né? E ao mesmo tempo, aonde você pode chegar com um casamento abençoado, né? O propósito disso tudo, como vocês veem isso? E aí? Como isso cooperou assim para vocês veem na vida de vocês, né? Muito legal. É fundamental isso que você está falando. Vocês sempre estão fazendo as coisas juntos, assim, é muito assim, Douglas e Val, né? Então, assim, acho que sim. Isso, porque vocês vivem isso, né, na realidade de vocês. Sim. Nós realmente cremos que Deus une propósitos através da união de pessoas. Eu realmente acredito nisso. Explica um pouquinho aí. Eu acho que as definições. Até eu ia te sugerir disso, né? Que a gente falar disso. Porque se a pessoa não entender o que é casamento, ela não vai saber o que ela está procurando. Ou vai se contentar com menos, né? Exato. Então, vamos falar o que é casamento rapidamente. Primeira coisa, você falou, né? O Gênesis 1:26. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Aí ele fez homem e mulher. E aí esse Deus disse, ele fala no plural, né? Façamos. Por quê? Porque é um Deus trino. Uhum. É uma família. É uma pregação. Então, quem que é a imagem? Boa, procura lá. Ah, é? Eu já ouvi falar. Diz o pop, sensacional. Mas isso, quando você olha para o casamento, isso é muito real. Porque quem é a imagem de Deus? Eu? Não. Ela? Não. Nós somos a imagem de Deus. E é por isso que o diabo trabalha tão pesado para nos separar. Porque isso aí representa Deus. A ponto da Mari tá fazendo um novo ser humano. Só que ela sozinha não poderia ter Luísa,
e Davi. Eu sozinho não poderia ter lido Davi. Quando a gente junta, ele libera o poder de ser um criador, cara. Uau. De tão Uau. parecido que você se torna com o criador. Uhum. Entendeu? Então eu não sou a imagem de Deus, eu carrego uma parte, ela carrega uma parte, e juntos a gente está espelhando Deus. É lógico que não é somente nessa relação, a relação de irmãos na igreja, se a gente for um, nós vamos espelhar Deus, mas aqui é muito forte. E, então, casamento, cara, é mostrar a imagem de Deus para o mundo. Por que você acha que a Doriana usa família para vender margarina? Porque você vê Deus, cara, quando você vê uma mesa com uma família ao redor, entendeu? É uma imagem que enche os olhos de qualquer um. Então, primeira coisa é isso. E é o que você falou. A família é o instrumento de Deus para o anúncio do reino, para a vinda do Messias. Sim. Tá? Então, Para estabelecer uma cultura, né? Para estabelecer uma cultura, não existe cultura sem a família. Então, assim, quando Paulo vai falar, olha que loucura, Paulo fala assim, Efésios 5, texto clássico de casamento, ele termina de uma forma muito estranha. Deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, os dois se tornarão uma só carne, grande esse mistério. Aí você fala, nossa, que legal, falando do casamento. Ele fala, mas não estou falando mais de casamento. Estou falando de Cristo e a igreja. Aí você fala, Paulo, mas que mistura é essa, Paulo? Por quê? Porque ele está dizendo assim, lembra do cordeiro no Antigo Testamento? Que tinha que ter 1 ano, não podia ter defeito, tinha que ser perfeito e tal, não sei o quê. Por quê? Por que tanto critério para um cordeiro? Deus come cordeiro? Não. Por que tanto critério? Porque não era sobre o cordeiro. Era sobre o que ele apontava. Uhum. Ele era um símbolo, e o símbolo tinha que ser perfeito, porque estava apontando para algo que viria. Então não é sobre o meu casamento, é sobre o que o meu casamento aponta. Uau. Eu represento Cristo. Assim como aquele cordeiro representava Cristo, eu represento o Cristo que virá. Ela representa a igreja gloriosa que vai encontrar com Cristo. Então, casamento é um símbolo profético do fim dos tempos, cara. Entendeu? E aí eu tenho uma tese. Quando o homem não se posiciona, os filhos têm dificuldade de amar Cristo. Quando a esposa não se posiciona, os filhos têm dificuldade de amar a igreja. Entendeu? Porque é o grande símbolo dentro de casa. Entendeu? Dessa noiva, e que na verdade é esposa, né, do Cordeiro e do Jesus. Então, cara, não é simplesmente você ser feliz. Não fique procurando, não vá atrás de felicidade. Vá atrás de se unir num propósito com alguém para estabelecer, para anunciar, para divulgar o reino de Deus, para participar disso. Né? É ser um profeta com sua vida, né? É você encarnar uma mensagem. É através do seu casamento você anunciar que tem um casamento maior para acontecer, né? Que é o casamento de Jesus e da igreja. Então, você imagina, um divórcio, por exemplo, uma ruptura, apesar de Deus ser gracioso e refazer a vida das pessoas, mas é uma quebra que jamais vai haver nesse símbolo profético. Então, enquanto nós somos cordeiro manco, né? E nós podemos fazer a escolha acertada, que nós sejamos esse cordeiro perfeito, né? Essa simbologia, essa vida profética perfeita que aponta para Jesus. Tá acabando a live, meu Deus do céu. A gente vai ter que fazer outra depois para continuar esse papo. Vamos. Eu fui muito... Vamos. É verdade.